Olá, tudo bem? O que é uma teologia mistagógica? E antes de tudo, o que é teologia? Para responder isso de forma mais satisfatória e mais completa, acho importante começarmos falando de um autor muito importante na América Latina, que é Jorge Luis Borges, e especialmente um dos seus contos, que é o Aleph. Então, vamos lá. Tenho certeza que aparentemente não tendo relação uma coisa com a outra, tem sim, o conto do Jorge Luis Borges tem muito a ver com teologia, e sobretudo com a teologia mistagógica. Então vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas, antes de tudo, claro, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curta o vídeo se você estiver curtindo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nesse canal. Jorge Luis Borges nasceu na Argentina, em Buenos Aires, no dia 24 de agosto de 1899, e faleceu em 14 de junho de 1986, aos 86 anos, na Genebra, Suíça. Borges é um dos principais autores da América Latina vinculado à literatura fantástica. Seu primeiro conto foi escrito aos 9 anos de idade, na verdade uma adaptação de Dom Quixote. Ainda criança ele se mudou para a Europa, a Suíça, depois para a Espanha, e em 1921 retornou para a Argentina. Borges começou sua carreira então muito cedo e escreveu bastante coisa. Em 1943 o Borges escreve o Aleph, que é, segundo o crítico literário Harold Bloom, uma das maiores joias da literatura ocidental. Na tentativa de explicar a sua obra, já se disse acerca dela o seguinte: ontologias fantásticas, genealogias sincrônicas, gramáticas utópicas, geografias ficcionais, múltiplas histórias universais, bestiários lógicos, silogismos ornitológicos, ética narrativa, matemática imaginária, trilhas teológicos, geometrias nostálgicas e memórias inventadas fazem parte da imensa paisagem que as obras de Borges oferecem tanto a estudiosos quanto ao leitor casual. E, sobretudo, a filosofia, concebida como perplexidade, o pensamento como conjectura, e a poesia, a forma suprema da racionalidade. Escritor puro, mas paradoxalmente preferido por semioticistas, matemáticos, filólogos, filósofos e mitólogos, Borges oferece, pela perfeição da sua linguagem, seus conhecimentos, do universalismo das suas ideias, da originalidade das suas ficções, da beleza das suas poesias, uma obra que honra a língua espanhola e a mente universal. Então perceba que nós estamos falando aqui de qualquer autor. De fato, Jorge Luis Borges é um autor que você precisa conhecer. Vale aqui conhecer também algumas das suas obras. Não são todos os livros, evidentemente, mas esse aqui já dá uma boa ideia de como esse autor é bom. Então aqui eu recomendo o livro dos Sonhos, do Jorge Luis Borges, e é basicamente isso que ele fala nesse livro. Ele aborda sonhos da mais variada literatura, desde a literatura bíblica até poética, até a renascentista, medieval, contos modernos, enfim, é uma abordagem aqui muito extensa e muito variada. Outro livro importante de Borges é A História Universal da Infâmia. Esse livro é bem interessante, publicado na década de 30, e segundo alguns críticos, mudou radicalmente a forma como a literatura na Argentina era pensada. Então, é um texto muito bom que vale a pena ser lido. Outro importante coletânea de contos do Borges é esse livro aqui, o Livro de Areia. Tem alguns contos muito importantes, sobretudo um interessante chamado O Outro, no qual o Borges encontra uma versão de si mesmo do futuro. Então é um texto bem interessante, com muito aspecto fantástico de ficção, que vale a pena ser conhecido. E é claro, o livro que dá título a esse vídeo, o Aleph. Aqui na verdade também são vários contos. Aqui a gente vai nesse vídeo falar especificamente desse conto, o Aleph, que dá nome a essa obra aqui. Dito isso, o Borges era um leitor voraz e amava as palavras. Ele disse, inclusive, o seguinte: há aqueles que não podem imaginar um mundo sem pássaros. Há aqueles que não podem imaginar um mundo sem água. Ao que me refere, sou incapaz de imaginar um mundo sem livros. Isso realmente é verdadeiro em Borges. Ele gostava muito de dois textos em especial. Um era o início do Evangelho de João. No princípio era a palavra. E essa palavra que iniciava as coisas, dava origem às coisas, era o elemento que Borges utilizava na sua literatura. Outro texto da Stéphane Mallarmé que dizia o seguinte: no fundo, o mundo é feito para acabar num belo livro. O hábito da leitura em Borges precede, inclusive, o hábito da sua escrita. Ele disse certa vez: não me orgulho do que escrevi, eu me orgulho dos livros que li. Nesse sentido, ele reafirma algo importante nessa relação de escrita e de leitura. A ideia de que a experiência de ser precede a experiência de escrever. Primeiro nós somos, enquanto pessoas, somos gente no mundo, e só então seremos capazes de escrever de forma correta, segundo ele, e de forma mais produtiva. Então, para Borges, o mundo são os livros, e os livros são mundos, diversos mundos nos quais ele mergulhava com muito prazer. Ele também diz o seguinte: se eu tivesse que indicar o evento principal de minha vida, eu diria que é a biblioteca de meu pai. Na realidade, creio nunca ter saído dessa biblioteca.
É como se ainda estivesse vendo. Ela ocupava todo um aposento com estantes envidraçadas e devia conter milhares de volumes. Foi ali que comecei a viver. Foi ali que comecei a entender o mundo a partir dos livros que me cercavam. Mas, enfim, do que trata o conto O Aleph e o que ele tem a ver com a teologia mistagógica, que a gente falou agora há pouco no início do vídeo. Bom, o Aleph é um conto bem interessante, que tem várias perspectivas de leitura, de interpretação. Eu vou tentar aqui apresentar algumas partes do texto, então já aviso a vocês que tem spoiler desse conto. Então, se você não leu o conto ainda, quer ler primeiro, pause o vídeo aqui, leia o conto, depois você retorna e dá prosseguimento ao vídeo. Então, avisos dados, vamos ao conto. O Aleph é uma narrativa fantástica, e nesse sentido, ela começa em tons cotidianos, ou seja, ela fala do jeito comum de ser da vida, mas logo depois apresenta elementos fantásticos que vão se inserindo na história. Então, o conto é narrado em primeira pessoa pelo próprio Borges. No conto, Borges está muito triste porque Beatriz Viterbo, que era o seu amor platônico, faleceu. Ele sempre vai visitar a casa do irmão da Beatriz, apenas porque lá ele consegue visualizar a Beatriz nas fotos penduradas na parede da sala. Então, apesar de detestar a presença do irmão e não gostar de como ele pensa e age, ele acaba indo lá e cada vez mais se demorando mais, até para aproveitar um pouco que seja daquela presença de Beatriz que ali trazia memórias a ele. Considerei que 30 de abril era seu aniversário de Beatriz. Visitar nesse dia a casa da Rua Garay para saudar seu pai e Carlos Argentino Danelli, seu primo irmão. Beatriz Viterbo morreu em 1929. A partir dessa data, não deixei passar um 30 de abril sem voltar à sua casa. Eu costumava chegar às 7h15 e ficar uns 25 minutos. A cada ano aparecia um pouco mais tarde, ficava um pouco mais. Em 1933, uma chuva torrencial me favoreceu. Tiveram de convidar para jantar. Então, como eu falei, Beatriz desperta no Borges aquela saudade, aquela nostalgia. Por outro lado, o primo irmão de Beatriz, o Carlos, ele é escrito por Borges da seguinte maneira: rosado, robusto, encanecido de traços finos. Exerce não sei que cargo subalterno na biblioteca ilegível dos subúrbios do Sul. É autoritário, mas também ineficiente. Numa dessas visitas, o Carlos pede ao Borges que faça uma mediação entre ele e um outro famoso escritor, para que esse escritor escrevesse o prefácio da obra do Carlos. E aí o Borges acaba prometendo que vai fazer isso, mas não vai fazer isso, ele decide não fazer isso já ao sair da casa. E ele acaba deixando então de visitar a casa da Beatriz durante algum tempo. Mas certa noite, o Carlos liga para Borges, desesperado, porque a casa vai ser demolida. E há um detalhe importante aqui. O Borges, obviamente, não quer que a casa seja demolida, porque ali é o único espaço que ele tem de memória da própria Beatriz. Então ele vai tentar ajudar Carlos para, de uma maneira, impedir que isso aconteça. Mas o Carlos dá uma outra razão para que a casa não possa ser destruída. Ele diz que em um determinado espaço daquela casa existe um Aleph. E aí quando o Borges pergunta o que é um Aleph, ele diz que um Aleph é um ponto onde todos os outros pontos estão inseridos. Ou seja, um ponto do espaço que contém todos os pontos. Ali, naquele espaço que se localizava na parte de baixo da casa, no porão da casa, ele havia encontrado esse Aleph quando criança. Ele diz para o Borges que o Aleph, então, é uma experiência indizível, uma experiência que faz com que todas as coisas sejam vistas ao mesmo tempo, no único tempo. E é até interessante uma parte com que o Borges pergunta, mas se está no porão é muito escuro, como é que eu vou enxergar alguma coisa? E aí o Carlos retruca dizendo o seguinte: se todos os lugares da Terra estão no Aleph, aí estarão todas as luminárias, todas as lâmpadas, todas as fontes de luz. Ou seja, é possível vê-lo. E aí o Borges decide ver esse Aleph, decide conhecer esse Aleph, até para saber do que está se falando. Quando volta a casa, ele fica mais uma vez encantado com as fotos da Beatriz, e dessa vez dá uma nostalgia, uma saudade tão grande, que ele chega a tocar as fotos e aclamar o nome de Beatriz. Então ele desce ao porão, de forma abaixada, né, na escada, se posiciona numa situação sem poder se mover muito bem, apenas para poder ver o Aleph. E aí há um senso de perigo, né, que surge na sua mente, porque ele pensa o seguinte: ora, eu estou aqui numa situação muito vulnerável e o Carlos não é alguém que possa se confiar. Então ele pensa, talvez o Carlos me mate, então eu preciso estar atento em relação a isso. Mas logo depois ele vê o Aleph. E aí esse ponto é um ponto que eu queria chamar a atenção. Eu vou tentar aqui apresentar a descrição do que ele diz no conto e vou falar a partir dela. Ele diz o seguinte: chego agora ao inefável centro do meu relato. Começa aqui meu desespero de escritor. Toda a linguagem é um alfabeto de símbolos, cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartem. Como transmitir aos outros o infinito Aleph?
que minha temerosa memória mal e mal abarca. Os místicos, em análogo transe, são pródigos em emblemas. Para significar a divindade, um persa fala de um pássaro, que de algum modo é todos os pássaros. Alanos de Insúris, de uma esfera cujo centro está em todas as partes, e a circunferência nenhuma. Ezequiel, de um anjo de 4 faces, que ao mesmo tempo se dirige ao oriente e ao ocidente, ao norte e ao sul. Não em vão rememoro essas inconcebíveis analogias. Alguma relação tem com Aleph. É possível que os deuses não me negassem o achado de uma imagem equivalente, mas esse relato ficaria contaminado de literatura, de falsidade, mesmo porque o problema central é insolúvel, a eliminação, sequer parcial, de um conjunto infinito. Nesse instante gigantesco, vi milhões de atos prazerosos ou atrozes. Nenhum me assombrou tanto como o fato de que todos ocupassem o mesmo ponto, sem superposição e sem transparência. Os que viram meus olhos foi simultâneo. O que transcreverei sucessivo, pois a linguagem o é. Algo, entretanto, registrarei. E ele vai descrevendo o que vê. A infinidade de objetos, de ações, de sentimentos, de percepções, de construções humanas, de destruições humanas, de planetas, de sistemas solares, tudo condensado num único momento, num único espaço, num único tempo. Ele diz, por exemplo, vi cachos de uva, neve, tabaco, veios de metal, vapor de água, vi convexos desertos equatoriais e cada um de seus grãos de areia, vi em Inverness uma mulher que não esquecerei, vi a violenta cabeleira, o altivo corpo, vi um câncer no peito, vi um círculo de terra seca numa calçada onde antes existia uma árvore, vi uma chácara de Androquet, um exemplar da primeira versão inglesa de Plínio, e ele vai enumerando essas coisas, ele vê cada letra de cada página, de cada texto já escrito. Aliás, algo semelhante a isso, Borges se apresenta num outro conto, chamado Biblioteca de Babel, que vale a pena também ser lido. Nessa biblioteca existem todos os livros já escritos e os que ainda serão escritos pela humanidade. Então, basicamente, é o que ele está vendo ali no Aleph. Tudo, ao mesmo tempo, em todo lugar. Para fazer uma referência ao filme vencedor do Oscar. E aí, Borges diz, vi o Aleph de todos os pontos. Vi no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph. E no Aleph a terra. Vi meu rosto e minhas vísceras. Vi teu rosto, senti vertigem e chorei. Porque meus olhos haviam visto esse objeto secreto e conjectura, cujo nome usurpam os homens, mas que nenhum homem olhou. O inconcebível universo. Senti infinita veneração, infinita lástima. E aí o Carlos pergunta a Borges o que ele está vendo, mas ele não consegue responder. Ele diz apenas depois o seguinte, a quietude e a descrição são o melhor caminho para tentar lidar com aquilo. E aí ele agradece a hospitalidade do Carlos, sai da casa e sai refletindo sobre aquela experiência. E ele termina o conto fazendo 2 observações sobre a experiência que teve. Ele diz o seguinte, 2 observações quero acrescentar. Uma sobre a natureza do Aleph, outra sobre seu nome. Este, como se sabe, é o da primeira letra do alfabeto da língua sagrada. Sua aplicação ao cerne da minha história não parece casual. Para a Cabala, essa letra significa o En Sof, a ilimitada e pura divindade. Também se diz que tem a forma de um homem que assinala o céu e a terra, para indicar que o mundo inferior é o espelho e o mapa do superior. E a segunda coisa que ele diz é o seguinte, por incrível que pareça, acredito que exista ou que tenha existido outro Aleph. Acredito que o Aleph da Rua Garay era um falso Aleph. Existe esse Aleph no íntimo de uma pedra? Vi-o quando vi todas as coisas e o esqueci? Nossa mente é porosa para o esquecimento. Eu mesmo estou falseando e perdendo, sob a trágica erosão dos anos, os traços de Beatriz. E aí o conto termina. E o que tudo isso tem a ver com o que eu falei no início, da teologia mistagógica e da própria reflexão em práticas teológicas? Bom, simples. A teologia lida com o infinito. A teologia lida com o sagrado. O sagrado é um mistério que faz tremer e que fascina ao mesmo tempo, como diria Rudolf Otto. Então a teologia não tem condições de falar de forma absoluta sobre o seu próprio objeto de pesquisa, sobre o próprio Deus. Afinal de contas, a experiência do sagrado é uma experiência que nos toma por inteiro, mas a linguagem não é suficiente para dizer tudo. O Aleph aqui da história do Borges é uma experiência impossível de ser descrita. Não cabe na linguagem. A dificuldade que ele apresenta no texto para tentar descrever o que ele está vendo, tudo ao mesmo tempo, não dá para explicar. E aí, nesse sentido, a mesma lógica se transfere também para a teologia na experiência religiosa. Porque, afinal de contas, a teologia não é capaz de dizer Deus de forma absoluta. E todas as vezes que a teologia tenta dizer Deus de forma absoluta, ela gera um ídolo que vai cedo ou tarde pedir sacrifícios humanos para a sua própria manutenção. A teologia não pode ser sinônimo de posse de Deus. Nós não temos essa condição. Mesmo na perspectiva do cristianismo, que afirma que Deus se revela plenamente ao mundo, mesmo aí, nós não temos condição de dizer Deus de forma plena. Aliás, ninguém tem. Ninguém é detentor do sagrado. Ninguém é detentor de Deus. Ninguém pode estabelecer onde Deus começa e onde termina. Porque nessa perspectiva
da tradição judaico-cristã, Deus não cabe em palavras humanas. Deus não cabe na linguagem. Toda expressão teológica é fruto de uma mediação cultural que vai limitar a experiência que se teve. É como se, de uma maneira, depois de termos visto o Aleph, tentássemos descrevê-lo, e essa transcrição da experiência para a descrição torna essa descrição limitada necessariamente. Por quê? Porque o Aleph não cabe na linguagem, porque Deus não cabe na linguagem. Se a gente conseguisse entender isso e aplicasse isso a todas as religiões, eu acho que muita briga entre religiões iria ser exterminada. Afinal de contas, se nós soubéssemos que a nossa fala sobre Deus é apenas uma fala sobre Deus, legítima, evidentemente, porque parte da experiência de alguém, parte de uma experiência de um grupo, mas é uma fala, não é a única. Se a gente entendesse isso de forma muito clara, a gente iria estabelecer base e sustentação para diálogos entre as religiões que certamente conseguiriam promover cultura de paz. Mas enquanto nós nos acharmos donos de Deus, quando nós acharmos que Deus é nossa posse, então nós estaremos aqui limitados a construir falsos deuses e defendê-los com unhas e dentes e com violência. Santo Agostinho dizia o seguinte: um Deus compreendido não é Deus. E ele fala isso da perspectiva do cristianismo. Então ele está tentando dizer o seguinte: um Deus que cabe na nossa cabeça, na nossa linguagem, não pode ser Deus, porque ele sempre vai além. Então é nesse sentido que a gente precisa aqui olhar para esse conto do Jorge Luiz Borges como uma excelente metáfora da própria tarefa teológica. E é aí que a gente encara a teologia mistagógica. O que é isso? É a teologia do mistério de Deus. É a teologia do silêncio. É a teologia que percebe que se fala corretamente sobre Deus quando se cala. Porque quando a gente fala algo sobre Deus, Deus não está nessas palavras. As nossas palavras podem apontar para Ele, e espero que assim seja. Espero que quando falemos sobre Deus, a nossa palavra possa transmitir a paz e a presença de Deus que traz justiça, que traz fraternidade, que humaniza a gente. As nossas palavras, evidentemente, são um símbolo para Deus, pelo menos devem ser. Ou seja, apontam ou devem apontar para essa realidade de Deus que se revela a nós como um Deus misericordioso, amoroso, justo, pacífico, não violento. Mas isso só acontece se a gente é humilde o suficiente para entender que nós não temos como ter posse de Deus. O Jorge Luiz Borges lá no conto até percebe o seguinte: o Aleph que ele viu, na verdade, possivelmente era um falso Aleph, porque dentro desse Aleph ele viu o Aleph verdadeiro. Pelo menos é o que ele pensa no final do conto. Então perceba o seguinte: a nossa consciência sobre Deus, a nossa definição de Deus, ela não pode ser nunca utilizada como instrumento de posse do sagrado, porque isso vai gerar certamente destruição dos outros, em nome de Deus. Precisamos sempre manter aqui a humildade teológica de quem entende de que quando a gente fala sobre Deus, a gente está falando a partir de uma experiência real, legítima, mas não absoluta. E isso faz toda a diferença. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal, faça seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e até lá.